Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos a atriz e modelo Jai Batista, que conquistou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília deste ano por sua atuação no filme Vazante, seu primeiro longa-metragem. Vamos falar de superação, de família, trabalho e muitas conquistas, não é? Jai, querida, é um prazer recebê-la aqui no programa Retratos. Prazer é todo meu, Wagner. Estou muito feliz de estar aqui pelo muito convite. Obrigado. Obrigada mesmo. Querida, você já trabalhou em agências de modelo, não é? Fez curso de teatro com o Giorcélio Antônio na Entre Atos, não é? Fez também oficinas e cursos de preparação na Escola de Teatro da PUC Minas, não é? Isso. E estudou também no CAMA, né? Uma escola de musicais que, infelizmente, acabou fechando as portas. Uma pena, nós pena. tínhamos tudo lá. Sapateado, dança, canto, era fantástico. É verdade, eu pude presenciar e testemunhar esse trabalho muito bom da escola. E desde então você vem construindo, né, uma trajetória artística de sucesso, tanto nos palcos quanto nas telonas, né, do cinema, né? E consolidando cada vez mais esse seu nome, né? Que, aliás, é um nome muito diferente. Eu queria saber justamente, o Jai, esse nome é o seu nome verdadeiro ou qual é a origem dele? Sim, é minha raiz, né? Esse nome é do meu pai, Jairo, de Jairo, né? E só que meu nome verdadeiro é Jairice. Jairice. Isso, que é Jairo com Clarice, que é meu pai e minha mãe. Ah, é uma junção, então, do nome dos dois. Exatamente. E como é que chegou a Jai? Bom, chegou a Jai porque eu só usava Jairice, mas sempre as pessoas sempre me perguntavam umas 2, 3 vezes, isso desde criança. Então... Eles perguntavam como? Mas Jai o quê? Era sempre assim, Jai o quê? Eu tinha que repetir, Jairice, Jairice, tá, Jairo com Clarice, eu sempre falava assim. Então, um namorado na época, ele falou assim, por que você não deixa só Jai? Aí eu peguei e falei assim, sim, eu vou deixar só Jai, Batista já é do meu nome, eu só coloquei o P e deixei Jai Baptista como nome artístico. Né? Ficou bom. Tem gente que me chama de Jay, Joy, é bem gostoso, fazem umas brincadeiras também. Muito legal, muito legal. Querida, você nasceu em Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro, mas ainda muito novinha, com apenas 3 anos de idade, você veio morar aqui em Belo Horizonte, né? Queria saber qual a razão dessa mudança. Para a capital mineira? Bom, foi logo após do meu pai ter falecido, né? E minha mãe acabou vindo para cá, onde os pais estavam, né? Para ficar mais perto da família. Os pais dela, da sua mãe? Sim, da minha mãe. E estamos aqui até hoje, em Belo Horizonte, sabe? Construindo a vida. Hoje eu tenho mais irmãs, né? Família, sobrinhas, e assim a gente vive feliz aqui nessa cidade. Ah, que beleza, te acolheu bem, né? Ah, sim, eu amo BH. Eu também. E por falar em infância, né? Falamos dos seus 3 anos quando veio para Belo Horizonte. Quando a gente fala em infância, do que você se lembra? Que fatos mais marcantes, né, você guarda assim na sua lembrança? Ah, eu lembro muito da minha avó generosa. Ela foi uma pessoa muito especial, assim, na minha vida, né? No meu cotidiano. Minha mãe saía para trabalhar muito cedo, né? Que minha mãe trabalhava fazendo doces e saía na madrugada, isso lá em Volta Redonda. E me deixava na casa da minha avó. Era atravessar a rua, né? Mas deixava lá. Eu chamava de vó, mas era tia da minha mãe também. E ela era muito carinhosa comigo, cuidava de mim o dia todo, até minha mãe voltar. Então, tem boas lembranças daquele lugar, né? Eu acho que você disse que também era um lugar que tinha muitas árvores, você brincava com liberdade. Tinha amora, tinha pé de banana, subia dessa escada. A casa da minha avó era maravilhosa, era muito gostoso de brincar. Eu tinha liberdade e fora o carinho, né? Eu sempre fui muito... as pessoas sempre foram muito carinhosas comigo, sabe? A família e tudo. E isso eu venho levando também e distribuindo, sabe? Que eu sempre fui muito bem cuidada. Isso é muito bom. É. Querida, mas ainda muito criança também, ainda como uma criança, né? Ainda muito novinha, você começou também a trabalhar para ajudar a sua mãe no sustento da família, não é? Sim. Como é que foi essa sua experiência? Você ajudava a sua mãe de que forma? Bom, quando a gente veio para cá, para BH, minha mãe
começou a fazer alguns trabalhos com vendas. Uma época ela trabalhou como zeladora. Aí eu também vi que eu podia ajudar dentro de casa, então comecei a cuidar de algumas crianças, então também já fiz trabalho como babá. E minha mãe como zeladora, sempre quando eu a via assim cansada, ou eu estava dentro de casa ajudando, porque eu já tinha a minha irmã Gleice, né? Então cuidava também da minha irmã, ou ia ajudar a minha mãe também lá nos serviços gerais. Então era uma troca, né? E você disse que tem uma coisa também de cobrança que você começou a fazer e que isso até te ajudou a entender melhor a vida, né? Não tem uma coisa assim? Sim, é porque minha mãe depois começou a trabalhar muito com vendas, né? E eu não gostava que as pessoas ficavam devendo a minha mãe, sabe? Aí ela tinha que ir lá cobrar todas as vezes. Às vezes minha mãe chegava cansada. Eu falei assim, gente, como assim? Aí eu ia atrás, falei assim, não, me dá uma lista aí dos seus clientes que eu faço a cobrança para a senhora. E eu era boa nisso. E eu acho que isso me ajudou também a, hoje também, ficar dentro dos meus projetos e poder negociar também os meus contratos, sabe? Entendi. Lógico que às vezes é muito difícil a gente diretamente fazer isso, mas eu tenho essa postura e eu acho que as pessoas compreendem, né? E nessa época, ainda criança, você já nutria o sonho de ser atriz? Já pensava nisso? Ou como é que isso aconteceu? Como é que a arte aconteceu na sua vida, né? Você foi a primeira da família a lidar com isso ou já tinha alguém antes de você que te inspirou? Ah, minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre cantou. Sempre que eu... Desde que eu me lembro, quando criança, minha mãe cantava. E ela cantava no coral, né? Minha mãe hoje é cantora gospel, né? E ela canta lindamente, inclusive. E hoje isso está na minha família inteira. Todas nós cantamos, né? Na verdade. Então, esse talento artístico faz parte do DNA da família. Na igreja tem coral, né? Então, assim, lá na igreja tem corais, a gente tem essas participações, tem teatro, tem dança. E isso eu acho que me ajudou muito, né? Vocês já começavam a experimentar essa atuação artística já desde criança? A gente já tinha um público. Era muito bom. E você já declarou que a sua carreira artística começou nas agências de modelo, né? Sim. Aí eu queria saber qual era a sua referência principal nesse universo da moda, né, e das passarelas, e quais foram os trabalhos que você fez que te deixaram assim, mais felizes? Ai, menino, a minha referência é a Naomi Campbell. Eu acho ela maravilhosa até hoje, admirável, profissional, sabe? Hoje nós temos também a Gisele, né, que nos representa também lindamente, né? Como ela conduz a carreira dela, né? E isso me deixou entusiasmada para poder começar a carreira de modelo. Então, assim, já trabalhei com alguns nomes e agências também que me favoreceram, mas, assim, eram poucos trabalhos, estava iniciando, né? Sim. Mas foi ótimo, conheci vários grupos, né? Fez muitas campanhas também publicitárias, algumas campanhas, né? Também. Teve um momento na sua vida que você resolveu dar uma guinada na sua carreira, né? Focalizando mais o teatro, né? Direcionando o seu olhar mais para o teatro. Quando que isso aconteceu e que fato que detonou, digamos assim, essa sua decisão pelo teatro? Sim, porque como modelo era um pouco limitado, porque assim, eu não sou alta, né? E na época já estavam pedindo os modelos de 1,70 m, né? E não era o meu caso. Mas as pessoas me achavam diferente ou exótica, né? Que assim eles diziam. Então eu ia para as passarelas fazer os trabalhos e era bem bacana também. Só uma pequena interrupção. Você disse que você usou essa palavra exótica. Eu já vi você dizer que essa palavra encobria às vezes, ao invés da pessoa falar que você era uma mulher bonita, falava que você era exótica para poder encobrir uma resistência de algumas pessoas em admitir ou perceber a beleza da negritude. É isso mesmo? Na época eles usavam muito esse termo de exótica, né, de ser diferente. E isso não era só pro negro, se a gente for entrar nessa questão, né? Eu via também que as menininhas de sarda, ou bem ruivas, também eram consideradas bem exóticas e diferentes. E eram lindas, então eu não compreendia aquilo, sabe? Mas tudo bem, existem pessoas diferentes também que te causam né, um furor. E você não sentiu isso como um preconceito racial, então? Não, mas eu achava diferente. Na época, não. Eu ficava assim, poxa, por que não fala
né? Mas às vezes eu era exótica. Eu te interrompi quando você estava falando sobre o que te fez se voltar para o teatro, né? Sim. Aí, quando eu saí, né, como modelo, não estava tendo tantos trabalhos pela altura. Sim. Então, um namorado, na época, falou assim, Jai, por que você não vai para o teatro? Vai estudar teatro, de repente você vai ter mais oportunidades. Eu nunca tinha pensado em me profissionalizar nisso. Só que quando eu comecei, eu me encantei. Aí você citou o Diorcélio, né? Porque hoje a escola dele é Entreato, mas na época era o Esquené. Nós tínhamos o Ítalo Mudado, que era um professor Nossa, maravilhoso beleza. de história. Nossa, eu era apaixonada. O Yuri também dava aula. Nós tínhamos grandes professores lá, Ricardo Batista. Então, com isso, eu fui aprendendo e me apaixonando, sabe? E você se lembra qual foi o primeiro papel que você fez no teatro? Sempre o teatro musical, né? Você se lembra do primeiro? lá era... Bom, você fala na escola? Não, na sua trajetória profissional, já como profissional. Ok. Você se lembra, João? Pois é, o Diorcélio invadiu a minha sala, que eu estava na escola, perguntou, desculpa, Ricardo, mas eu preciso fazer essa pergunta para Jai. Jai, você sabe cantar? Sabe dançar? Eu, sim, Diorcélio. Aí ele tá assim... Tem certeza? Você sabe? Eu, sim, sei. Então, passa na minha sala no final da aula. Então, foi meu primeiro convite, assim, né? Para poder fazer a peça do Pedro Paulo Cava, que foi Estrela d'Alva. Ah, para você fazer um teste lá? Fui fazer o teste. Fiquei Olha, lá que uns legal. 2 dias de molho para até fazer uma leitura. Mas foi maravilhoso, porque era algo que eu desconhecia, né? Sim. Porque trabalhar com Pedro Paulo eu também não conhecia. Você já começou bem. Comecei muito bem. E adorei, né? Teatro musical. Então, tudo Maravilha. linkou. Ah, que bom. Querida, nós vamos fazer uma breve interrupção, Ok. né, para um intervalo, mas não saiam daí, que a gente tem muitas histórias ainda dessa maravilhosa atriz, Jai Batista. A gente volta já já.